Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito do manual de diagnóstico. Eu coloquei no título o nome CID e DSM porque são assim os manuais da nossa área da psicologia, que são utilizados também pela psiquiatria, pela área médica, são os maiores destaques, assim, são os mais conhecidos. De fato é o CID e o DSM. Aí tem suas DSM 1, 2, 3, CID até, se não me engano o CID já está no CID 10, mas são realmente só atualizações do manual. Então, de maneira geral, os números só se referem às edições que são atualizadas e incluídos novos sintomas, novos transtornos, e entre outras informações. Então, para quem está um pouco por fora, não sabe o que é um manual de diagnóstico, o manual de diagnóstico ele é uma espécie de, entre aspas, aqui fazendo uma analogia, um dicionário. Um dicionário onde consta grupos de sintomas e qual é o nome dado para o transtorno que apresenta esse grupo de sintomas. Aí, variado as questões, por exemplo, déficit de atenção, sintomas, pessoa desatenta, não consegue se concentrar em uma única atividade por mais de tanto tempo. Não que seja necessariamente isso que está nos manuais, mas apenas para exemplificar. Então, se apontam sintomas, e a partir de um grupo desses sintomas se dá um nome para um tipo de transtorno que essa pessoa se enquadra, entre aspas. Eu não vou estar falando aqui dos transtornos que estão nos manuais, isso é mais do que óbvio. Porque assim como um dicionário tem toneladas de palavras, assim também os manuais de diagnóstico têm N transtornos e grupos de sintomas que não caberia aqui estar falando de cada um deles. Quem tiver interesse de estar lendo a esse respeito é só pegar o próprio manual de diagnóstico e estar olhando ali. O que eu vou estar falando mesmo é, primeiro, quais são as críticas da psicologia em relação a esses manuais. Antes disso, na verdade, para que serve? Enfim, esses manuais, já sabemos o que é o manual de diagnóstico, mas qual a utilidade dele? E aí, posteriormente, sim, as críticas que a psicologia tem em relação a esses manuais. Então é muito comum dentro da psicologia a gente ver o manual de diagnóstico em psicopatologia, que é justamente a área que estuda essa questão do que é doença, do que é saúde, como que se enquadram os transtornos e todo o restante envolvendo essa área. Então, qual é a finalidade do manual de diagnóstico? O manual de diagnóstico ele tem como uma finalidade inicial e fundamental facilitar a comunicação entre diferentes profissionais e, mais atualmente, entre profissionais de diferentes áreas. Então, por exemplo, quando um psicólogo faz a entrevista com um paciente em uma unidade de saúde, em algo que ele vá passar por mais de um profissional e não seja feita essa entrevista em conjunto, que seria o mais adequado, em muitos casos não acontece. Então, primeiramente, um psicólogo faz essa entrevista e aí ele passa algumas informações, não informações... Apesar de que na entrevista mesmo dificilmente também vão aparecer muitos conteúdos a respeito do paciente. Essa entrevista é uma entrevista bem inicial mesmo, só questionando a respeito do sofrimento desse paciente, o que trouxe ele ali, uma coisa bem de triagem mesmo. Não uma psicoterapia envolvendo conteúdos. E se envolver, se aparecer conteúdos, isso o psicólogo não vai abrir, é uma questão de sigilo. O que ele vai passar para outro profissional da área, ou fora da área de outra área, da área médica, por exemplo, é as informações básicas. Paciente se queixa de tal coisa. E aí, para facilitar essa comunicação, o manual de diagnóstico é uma boa ferramenta, entre aspas. A gente vai ver as críticas à frente. Por quê? Porque eu não preciso estar listando pro próximo profissional que vai atender essa pessoa todos os sintomas. Eu simplesmente pego qual transtorno enquadra aquele grupo de sintomas, coloco o transtorno tal, passo para o próximo profissional, ele sabe qual é o grupo de sintomas, ele sabe o que aquela pessoa
entre aspas, está sentindo, ele tem uma noção do que esperar desse paciente. E aí, porque isso, só completando, isso apareceu como necessidade porque, primeiro, os médicos no início da psiquiatria, eles se referiam a diferentes grupos de sintomas por diferentes nomes. Havia muito uma confusão do que era o que, de como se referir a tal transtorno ou a tal situação psíquica de um paciente. A gente vê inclusive isso nas obras do Freud, que é um dos que trabalha na área psiquiátrica, por mais que ele não fosse psiquiatra, mas ele trabalha com a psiquiatria ali, meio paralelo a ela, quando ele dá início à psicanálise. A gente vê nas obras dele mesmo uma certa confusão entre sintomas, entre nomenclaturas, histeria disso, neurose daquilo. Fica assim uma coisa meio, um se refere de um jeito, aí você vai para outro autor, ele se refere a um grupo de sintomas muito semelhante de outra forma, e aí não tem uma comunicação muito fluida. Então, na intenção de tornar essa comunicação mais fluida, surgem os manuais de diagnóstico. Como eu mencionei, esses são os dois principais, eu não tenho muito conhecimento a respeito de outros, mas possivelmente existem aí outros manuais de diagnóstico. Esses são realmente os que, ao menos no Brasil, são mais utilizados, é o DSM e o CID. E esse manual ele teria então essa finalidade de facilitar essa comunicação. Só qual que é a grande crítica que a psicologia faz a esses manuais? Então a primeira crítica é que o manual, ao tentar facilitar a comunicação entre os profissionais da própria área da psicologia ou de diferentes áreas da saúde, ele acaba simplificando demais. E a gente sabe que não é tão simples. O sofrimento psíquico do ser humano não é tão simples. Então ele acaba simplificando o sujeito em um nível preocupante, às vezes deixando de lado alguns sintomas que não se enquadram naquele diagnóstico. Às vezes o paciente se enquadra em 2, 3 tipos de diagnósticos diferentes. Então essa facilidade de comunicação acabou ficando meio duvidosa, meio... não é muito confiável assim não. Qual que é a outra grande crítica da psicologia aos manuais de diagnóstico? A gente sabe que parte desses manuais eles sofrem entre aspas, um apoio de indústrias farmacêuticas. Isso seja declarado ou seja por baixo dos panos, mas sempre sofre influência da indústria médica, com patrocínio, com investimento. E claro, o que é o interesse da indústria farmacêutica? Perdão, creio que eu me referi como indústria médica. Indústria farmacêutica, ato falho, aí vamos evitar a análise desse ato falho. A indústria farmacêutica, ela tem como finalidade o lucro. O lucro da venda de medicamentos, não é outra coisa. A indústria farmacêutica não está para manter a saúde de ninguém, a indústria farmacêutica não está para fazer caridade social, a indústria farmacêutica está para vender remédio e ganhar muito dinheiro com as vendas de medicamento. E aí que fica o questionamento, será que teria alguma relação do investimento e do patrocínio de indústrias farmacêuticas para a produção do manual de diagnóstico e o fato de que os manuais de diagnóstico englobam quase tudo que o ser humano faz? Eu sempre brinco que se você respira, você se enquadra em algum diagnóstico do manual de diagnóstico, porque é mais ou menos assim. Se você é agitado, tem energia, tem disposição, você tem hiperatividade. Mas se você é meio apático, se você nem sempre está bem com a vida, você é depressivo, sabe? Claro que a gente faz uma caricatura, não é tão drástico, mas em alguns momentos é. Existem realmente assim, é quase impossível você não se enquadrar em algum diagnóstico de qualquer um dos manuais, seja o DSM ou o CID, é quase impossível você não se enquadrar em um diagnóstico desses manuais. Então isso também é uma coisa que a psicologia critica bastante. O fato de que eles englobam muita coisa
Eles englobam coisas que são tidas como comuns e corriqueiras, por exemplo, o luto. Então existem, se não me engano, ainda tem, não me recordo agora se é no CID ou no DSM, creio que no DSM, que uma pessoa que fica tantos dias abatida, apática, por causa da morte de alguém, tem já um luto patológico. E assim, você está tornando um sofrimento que é entendido como comum e esperado, afinal você perdeu uma pessoa, é comum e esperado que você sofra. Você pega isso que é um sentimento da vida, da nossa vivência, entre aspas, saudável, e você patologiza isso, ou torna isso patológico. Então, é uma coisa bem complicada. Essa ação de estar patologizando tudo é assim uma crítica ferrenha, tanto da psicologia quanto da própria psiquiatria. Já existem muitos médicos psiquiatras que criticam isso também. Inclusive, existem alguns países que nem são muito favoráveis ao uso desses manuais. Eles deixam meio de lado, não incentivam muito o uso, justamente porque se entende que esses manuais, existe uma chance deles estarem muito contaminados. Eles estão assim, num nível de patologizar muita coisa, e que fica sempre aquele questionamento de até onde isso sofre influência da indústria farmacêutica. Creio que esses sim são os principais fatores dos manuais diagnósticos. Eles são estudados dentro da psicologia, dentro da psiquiatria com mais intensidade ainda. Eles têm sim seu uso, facilitam em algumas situações, favorecem a comunicação entre profissionais, mas demandam uma crítica enorme. Então realmente existe assim metros, entre aspas, de críticas para serem feitas em relação a esses manuais. Várias mesmo, eu não vou ficar me estendendo em cada uma delas, mas realmente é bem duvidoso assim, o uso desses manuais. Ainda se utiliza, mas sempre criticando. Não se desprende de utilizá-lo, porque, como eu falei, em certos momentos ele favorece a comunicação, mas ao mesmo tempo se critica para também não se fazer um uso cego e não se tornar taxativo, que é outra crítica também que a psicologia faz ao manual de diagnóstico, que ele se torna muito taxativo. E às vezes a forma como ele é utilizada faz com que o paciente se torne o transtorno. Então a pessoa deixa de ser o João Silva, entre aspas, aqui usando um nome comum só para ilustrar, a pessoa deixa de ser o João Silva para se tornar o bipolar. A pessoa deixa de ser a Maria de Souza para se tornar depressiva. Então isso também sofre várias críticas e é uma coisa que demanda a nossa atenção, para não ser taxativo e não acabar eliminando o sujeito e tornando ele um transtorno. Então ele é possuidor do transtorno, ele está em um momento de dificuldade, em um momento de sofrimento, mas o sujeito não pode ser anulado e colocado em seu lugar um nome de um transtorno ou um número do DSM ou do CID. Fica aí então esse vídeo com um pouco aí de crítica a respeito dos manuais de diagnóstico, um pouco também da explicação do para que eles servem e por que eles ainda são utilizados, mesmo sofrendo severas críticas. E é isso, se você ainda não é inscrito ou não inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos, é importante clicar no gostei para que os vídeos atinjam um público maior. E é isso, até o próximo vídeo.